Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos ver o Samir do canal Café do Setorista explicando a situação do Fabinho Soldado, que não está agradando a diretoria do Corinthians, e também o Chico Garcia trazendo informações do Rodrigo Garro, que segundo ele está no limite, não aguenta mais, está sobrecarregado. Então, vamos para o vídeo. O Soldado só não caiu ainda por conta da eleição, mas explica, Samir, explique-se na eleição, que é segunda-feira, né? Já na próxima segunda. Por quê? Antes de responder essa pergunta, eu vou te falar as insatisfações, as que eu for lembrar aqui, as que eu for lembrando. Primeira delas, Soldado é um cara extremamente fechado, é um cara de pouca comunicação com a diretoria e tem decisões que, meu amigo, ele tem que consultar a diretoria para tomar. Então, assim, a independência dele lá no CT não agrada muito. O movimento dele no mercado da bola agora, a habilidade dele, a falta de habilidade no mercado da bola agora, também desagrada. Falta de comunicação, falta de habilidade no mercado da bola. O caso Memphis Depay, que faltou comunicação ali. O Memphis reclamou que ninguém estava avisando ele de nada, que ele estava chateado, aquela coisa toda. Vocês sabem da reclamação do Memphis, não sabem? E que ele não foi treinar, porque ele falou que estava faltando comunicação, que ninguém falava com ele, se iam pagá-lo ou não, como é que anda a situação dele. A diretoria entende que ali foi a primeira rusga. Que quem tinha que conversar com o jogador era o Fabinho no CT. E passar um posicionamento que ele já sabia para o jogador. O que ele deixou chegar a esse ponto? Então essa é uma insatisfação. Outra insatisfação, as concentrações. Concentração. Fabinho Soldado está relutando para manter as concentrações. Eles querem que a concentração seja só para jogos fora e clássicos em São Paulo. Ou algum grande jogo específico. O Stabile quer a concentração em todos os jogos em casa. Então isso aí já mexe também, com a diretoria corintiana. Outro motivo, inclusive, trouxe também no blend de informações mais cedo, que é importante em relação ao Fabinho Soldado. O Cauê Furquim, a diretoria do Corinthians, ela não entende o fato de o Fabinho Soldado não ficar sabendo que o Cauê Furquim estava fazendo exames médicos no Bahia, já que ele é o executivo do clube, conhece tudo, e o Cauê estava treinando, na equipe profissional. Então tem esse motivo também. Além desse motivo, que acho que essa crítica tem que se estender também ao Alex Brasil na base. Como que o Alex Brasil não sabia o contrato que o jogador tinha, que ele era destaque, que podia tomar na cabeça. Eu acho que essa questão do Alex Furquim não pode ser centralizada somente no Fabinho Soldado, mas também em todos os dirigentes do Corinthians, Só que assim, é que para a diretoria do Corinthians é inconcebível que o Cauê tenha feito exames médicos no Bahia antes de assinar o contrato e ninguém ficar sabendo no clube. Entendeu? Ninguém ficou sabendo. É uma coisa assim que não dá para entender. Não dá para entender. Ninguém ficou sabendo. O menino foi lá, o menino treinava no profissional, treinava na base. Um dia foi lá fazer treinos no Bahia, ninguém ficou sabendo no mercado. Enfim, existem vários casos, várias questões que irritam a diretoria do Corinthians em relação ao Fabinho Soldado. Vários. E a frase que resume tudo isso é a seguinte: ser gerente de futebol é uma coisa, ser executivo é outra. Na visão da cúpula corintiana, por mais que eles não vão externar isso, o Fabinho Soldado pode até ser um gerente de futebol, que consegue blindar o elenco, que consegue organizar o CT, que consegue deixar o CT bonitinho, organizadinho, mas ele não é um executivo de futebol,
para estar à frente do Corinthians, enfim, para atacar bem o mercado, ficar atento com todos os contratos. Ele não é um executivo, na visão da cúpula corintiana. E digo mais, e agora eu respondo, como eu já havia prometido, a frase aqui, ó, soldado só não caiu por causa da eleição. Por quê? Porque a diretoria corintiana ainda não chegou a um denominador comum, a uma conclusão, se politicamente a demissão do Fabinho pesaria a favor ou contra do Osmar Stabile. O que você acha, você torcedor corintiano que está me assistindo? A demissão do Fabinho seria boa ou ruim para a eleição que acontece na próxima segunda-feira? Então, assim, o Osmar não quer arriscar por enquanto, não criar nenhuma polêmica na semana da eleição. Então eu acho que o Corinthians não vai demitir o Fabinho essa semana, não vai demitir o Dorival essa semana. Essa semana é só eleição, só o trabalho aí da eleição e tudo que vai estar acontecendo. Hoje, o Fabinho só não foi demitido porque tem eleição na segunda-feira, daqui uma semana. Porque a demissão dele, do Dorival, seja de quem for, vai causar um impacto positivo ou negativo para a eleição na segunda-feira. Então, por causa disso, o Fabinho ainda continua como executivo do Sport Clube Corinthians Paulista. E existe um risco muito grande de perder o Garro. Eu tô falando isso porque a entrevista do Rodrigo Garro depois do jogo, ela foi assim, alarmante, gente, alarmante. O Garro, como líder que chamou a responsabilidade. Não acho que ele tenha feito um mau jogo, tá? Eu vi muita gente criticando a atuação do Rodrigo Garro. Primeiro, ele tá sem a parceria do Carrilho. O Martínez e o Breno Bidon não estão dando essa sustentação para o Garro. Então, muitas vezes o Garro ele tem que carregar essa bola. Ele não tem a parceria também no ataque do Memphis e do Yuri. Os dois jogadores que atuaram, o Kaique e o Guinegão, têm características completamente diferentes e para adaptar isso demora. Então o Garro muitas vezes tentou resolver sozinho algumas jogadas. Ficou nítido isso. E outra, muito caçado. Mas assim, a arbitragem é muito conivente com as faltas que fazem no Garro, cara. Ele foi perseguido dentro de campo. Então, assim, dificulta também, né, o andamento do jogo. Você não tem um tabelamento, você não tem uma aproximação, você não tem uma parceria, você não tem um entrosamento com quem você está jogando. Ele não conseguiu performar da mesma maneira. Mas ele reconheceu isso, tá? Dizendo que sabe que a temporada dele não é igual à do ano passado. E aí ele fala que o joelho dele não tá aguentando mais. O Garro teve uma lesão crônica, né, uma tendinopatia patelar. Inclusive ele foi até a Espanha fazer um tratamento, ficou um tempão fora do time, voltou, fez uma longa transição com fisioterapia e tudo mais, até voltar para reforçar o time. Pela exigência, pela necessidade, né, e tudo mais. Jogou a final do Paulista, depois voltou a se ausentar, voltou para o time e tá dizendo que não aguenta. Que em uma semana você jogar 3 jogos, né, porque você joga quarta, domingo, quarta. Numa semana, num intervalo de uma semana, 3 jogos, não tem como. Talvez agora, né, que o Corinthians está só na Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil agora, né, com o Atlético Paranaense é só no final do mês, início de setembro. Ele vai ter uma semana livre, por exemplo. Talvez ele consiga esticar um pouquinho mais. Mas, cara, eu tô com medo, né, da exigência acabar prejudicando, inclusive até o tratamento, né, de uma lesão que pode acabar se agravando. Enfim, é muito preocupante, gente. Que tenham todo o cuidado com esse jogador. É óbvio que a saúde é em primeiro lugar, né? Mas é difícil o Corinthians ficar sem ele agora, no meio de todos esses desfalques. É claro que se ele tiver com dor e tiver para lesionar, vai ter que tirar ele do time, não tem muito o que fazer. Mas seria terrível, seria terrível. E se viesse uma lesão configurada mesmo, meu Deus do céu. Bater na madeira aqui. Eu só estou abordando o assunto pela declaração dele, que eu achei muito preocupante. Ele dizendo com todas as letras, meu joelho não está aguentando mais. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Toda a sorte do mundo, recuperação para que ele consiga, né, continuar jogando com o menos dor possível
e que ele consiga resolver essa lesão, porque o Corinthians depende muito do futebol do Garro e desses outros jogadores, que cada um vai voltar num tempo diferente, né? O Memphis daqui umas 2 semanas, talvez. E aí, qual a sua opinião sobre toda essa situação? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.